Olá, mais uma vez venho trazer esta preciosa palavra do Senhor ao seu coração, na certeza de que esta palavra, movida pelo Espírito Santo, há de lhe trazer entendimento, mas também muita força, sabedoria para a sua caminhada na fé em Cristo Jesus. Eu quero ler Atos, capítulo 14, versos 21 e 22, que assim nos diz: Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Paulo e Barnabé vivem experiências com Deus maravilhosas em um tempo de perseguição. Os versículos anteriores vão apontar que Paulo, inclusive, havia sido apedrejado e colocado para fora da cidade. Mesmo em meio a todas estas situações, Paulo e Barnabé pregam a palavra do Senhor. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer para você, que mesmo em meio a todos os momentos difíceis que a vida possa proporcionar, não pare de anunciar a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que salva, que dá direito a entrar no reino dos céus. É nossa tarefa. Repare que Paulo e Barnabé vivem um período difícil. E ao evangelizarem, ao pregarem esta palavra, novos crentes surgem. E a palavra dele é direcionada a estes novos crentes. E que serve para a minha vida e que serve para a sua vida, para que nunca venhamos a desanimar, a desistir. Uma das grandes armas que o inimigo tem é provocar em nós o desânimo, em meio às lutas, em meio às dificuldades, mesmo sabendo que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mesmo sabendo disso, ele disse: mas tende bom ânimo. Nós passaremos por lutas, nós passaremos por dificuldades. Eu não sei o tamanho do seu problema, meu irmão, minha irmã, mas eu sei quem pode te sustentar em toda esta caminhada. E eu quero ainda dizer para você que as lutas, as perseguições ou as tribulações vai produzir em nós um amadurecimento, uma maturidade cristã, uma visão muito mais fortalecida da nossa própria fé, para não desanimarmos na caminhada. Porque todo tempo de vida nós enfrentaremos dificuldade. Mas quando eu vejo Paulo e Barnabé pregando a palavra, me entusiasma ainda mais. Mesmo no meio de uma pandemia, mesmo no meio de dificuldades pessoal ou até mesmo uma dificuldade coletiva, pois a pandemia é uma dificuldade coletiva, um susto, e isso faz com que a gente perceba a nossa responsabilidade. O mundo tem vivido um momento tão delicado. Li uma matéria esses dias agora, ontem, em que apontava que um grupo de funkeiros fizeram um baile funk dentro do cemitério. Imagine isso. Sabe, a gente está vivendo um tempo muito difícil, mas há algo que nós não podemos permitir, é que a nossa fé desfaleça. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, verso 62, diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto
do reino. Nós não podemos parar diante das dificuldades, nós não podemos parar diante das tribulações, nós não podemos parar em tempo algum. É nossa tarefa avançar. As lutas não podem nos fazer desanimar da nossa caminhada. Não podemos. Nós jamais desistiremos se estivermos firmes no Senhor. Mas creio que muitos têm saído muito mais fortalecidos diante das dificuldades, e é isso que o testemunho de Paulo e Barnabé trazem para mim. Mesmo em meio à perseguição, eles estão pregando o Evangelho. As lutas são grandes. A tribulação significa viver sob pressão. Justamente isso, viver sob pressão. E Paulo vai tratar com a igreja de Roma, escrevendo a sua carta aos Romanos, capítulo 5, versos 3 e 5, que a tribulação produz paciência. E a paciência produz experiência. E com esta experiência somos capazes de avançar. Razão que eu penso que diante de todas as lutas, nós devemos crescer, ter maturidade, mas não desanimar. Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 7, ele vai falar sobre a construção da casa, sobre a areia e sobre a rocha. E a nossa fé está firmada sobre a rocha. As dificuldades, as lutas do dia a dia devem primeiro nos fazer muito entusiasmados em pregar, em falar de Deus. Uma segunda coisa é fazer com que a gente busque mais ainda a presença de Deus. Seja uma busca com mais intensidade, de compromisso. Quando nós não desanimamos de falar com Deus sobre as nossas lutas, mas de permanecer em fé, porque falamos com Ele, porque queremos permanecer de pé. As lutas devem também produzir em nós um compromisso maior com Deus, com a sua obra, inclusive o compromisso de santificação, pois é através da santificação que nós veremos muito o testemunho sendo dado para a glória de Deus. Paulo e Barnabé enfrentaram sem dúvida alguma perseguições. Era uma vida de pressão, sendo açoitado, sendo expulso de cidades, mas não desanimando de pregar esta palavra. Meu amigo, eu quero dizer a você que vale a pena passar por todas as dificuldades por amor a Cristo. Vale a pena seguir a este Cristo incondicionalmente e viver deste Cristo. A minha oração é que você vença as lutas, vença as dificuldades e, ao final, glorifique ao Senhor, porque um dia veremos a glória do Senhor e veremos porque Ele é o nosso Salvador. Vamos orar? Pai, eu quero orar por este meu irmão, por esta minha irmã, para que jamais desista da fé, desista da caminhada e desista em meio às tribulações, mas que através disso tenhamos maturidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal e, se você gostar, dá um like e compartilhe com outras pessoas. Se você não gostar, coloque lá o seu dislike e pode inclusive me dizer o motivo do seu dislike. E assim vamos procurando melhorar para melhor servir ao Senhor. Deus te abençoe e até a próxima.